Gente, eu vou montar um triplex na cabeça de vocês, tá? Não é, claro, é só a minha opinião, é só a minha vivência, mas vamos lá. A culpa inconsciente que existe nos filhos de pais separados. Então, vamos lá, novamente. Gente, eu acho que tudo se resume numa geração, sabe? E eu vejo, claro, isso tudo é o meu ponto de vista, é a forma que eu vejo os acontecimentos, mas o que eu percebo, assim, depois de um dia que, sei lá, foi ontem foi um dia que ela ficou o dia inteiro na escola, pelas circunstâncias, que ok, entendeu? Não acho que vai morrer, não é nada disso, eu só não romantizo, claro, o fato de as crianças ficarem um dia inteiro na escola. Gente, de novo, falando de um lugar de privilégio, onde eu posso, por vezes, diminuir o tempo de escola da minha filha, tá? Então, outro adendo. E aí o que eu vejo, assim, quando ela tá muito cansada, sei lá, ou passou por alguma questão estressante, cara, existe uma culpa inconsciente. Ou seja, existe, ela volta, ela tá estressada, ela de alguma forma desconta em mim. Por isso que eu digo, gente, eu não descarto, eu não tô dizendo que ela não gosta de ir, não é nada disso. Ela deve fazer o mesmo com ele lá, entende? Só que, claro, né, no nosso caso, que somos mães, eu acredito que existe uma diferença. E o que eu percebo? Eu percebo que existe essa culpa inconsciente. Então, cara, ela me trata diferente, sabe? Ela me trata diferente, cara, às vezes eu sou obrigada a dizer, filha, por favor, você tá me maltratando, você pode parar? Gente, ela é uma criança incrível, não tô desfazendo, né, a estrutura de educação, não é nada disso, né? Eu sou uma adulta consciente, não sou uma mãe bobona, não. Só que eu falo do inconsciente, do que não é dito. E eu percebo, cara. Eu percebo que existe, sabe? Existe. Então, claro, talvez vai existir num relacionamento onde os pais são casados, mas também não são felizes. Não sei, né? Tô só falando a minha experiência. Então, o que é isso? Cara, ela, sabe, tá cansada, estressada, beleza, que eu tô falando num cenário ruim, assim, né, sei lá, vamos falar ontem à noite, tava com fome, mas começa a achar problema nas coisas. Por isso que eu digo que eu acho que existe uma geração também. Não tô dizendo que eu, quanto filha, não tive os meus perrengues, eu não tive a minha forma de, sei lá, de ser também pesada pros meus pais, tá? Mas eu acho, assim, que a gente tá numa geração que se fala muito sobre sentimentos. Na época dos nossos pais, eu acho que só se repetia, né? Na nossa época, não. Na nossa época, existe uma história, algo acontece. E aí eu sinto isso, gente. Eu sinto isso, assim, que às vezes ela vai por esse caminho e aí existe. Então, tipo assim, sei lá, se estressou ontem, né? Vamos falar de ontem, que foi um dia provavelmente cansativo e tal. Então, assim, tipo, chega uma hora, eu vou ser inconveniente. Eu vou ser, sei lá, eu vou ser meia grosseira, eu vou ser meio estúpida, porque eu não queria ter ficado na escola, sei lá, né? Então, assim, cara, eu sinto muito isso, gente. Eu sinto muito isso, assim. Eu não sei se eu sinto isso sozinha. Talvez vocês vão dizer, Naisa, mas então tá. Gente, não é. A forma que eu me comunico, claro, quanto mãe, né? A forma que eu sou quanto mãe. Eu sou uma mãe que olha muito nessa direção, porque eu tenho muitas questões da minha infância. Então, assim, é a forma que eu vejo a vida. Mas eu sinto isso, gente. Eu sinto que existe. Então, por isso que eu falo, eu não tô dizendo que se eu fosse casada e fosse infeliz, que seria... Não, mas existe uma comunicação ali, sabe? E aí, claro, por isso que eu falo, talvez é uma geração onde a gente avaliando esses sintomas, talvez as nossas filhas, quando forem mães, já vai ser mais leve, porque talvez já são sentimentos conhecidos, entendeu? Que é, sei lá, manha, birra, porque daí tu vê, né? Daí hoje de manhã também, de novo, caminhando e trilhando o muro da culpa. Aí o que eu faço? Eu enxugo o máximo os meus... Se eu consigo enxugar a minha agenda de atendimento, que é a minha prioridade maior do meu dia, eu faço. E aí enxugar é o quê? Eu concentro sempre perto os horários, para justamente de manhã eu fazer a manobra com ela mais tranquila. E de fato é o que eu faço. E aí o que acontece? Eis que eu deixei ela em casa de manhã e tal. E aí... Passou, certo? Fez as coisas, acordou muito cedo hoje.
E aí passou o tempo ali, começou o quê? A ficar entediada. Daí começou a, de novo, fazer coisas inconvenientes, sabe? Brincar com os cachorros, mas ultrapassar os limites. Aí o que eu sinto? De novo, sabe? Não tá bom. Daí, hoje, por exemplo, eu estourei. Eu disse, filha, o meu limite passou, tá? Então, assim, eu tô com você. Pra mim conseguir ficar com você em casa, eu tenho que, tipo, suprimir muitas coisas minhas a nível pessoal. E não é uma reclamação, é uma coisa que eu faço porque é o que me faz bem. Mas eu tenho que, é óbvio, eu tenho que, sabe? Eu tenho que apertar algumas coisas. Eu disse assim, filha, você não tá bem com alguma coisa? Eu disse, poxa, eu deixei você em casa. Você sabia que a maioria dos teus amigos estão na escola nesse momento? E sabe por que eles estão na escola? Porque os papais deles não conseguiram ficar com eles, precisaram levar. Poxa, um dia de chuva como esse, não tá bom pra você, filha? Poder ficar em casa com a mamãe e a gente ficar junto e... Aí ela parou, entende? Então, tipo assim, ou seja, eles também são, né? Não são crianças que são inteligentes a ponto de manipular a circunstância. Então, assim, eu sinto, gente, esse sentimento, essa culpa inconsciente. Como eu disse, eu tô fazendo esse triplex na cabeça de vocês, mas eu tô disposta a ouvir o que vocês têm a dizer. Mas eu sinto, sabe? Eu sinto isso, assim. Então, de novo, isso aqui em nenhum momento é uma depreciação a quem a minha filha é, aos valores dela, nada disso, tá? É um ponto de vista, e talvez seja só o meu ponto de vista. Talvez nem seja real, né? Talvez só seja a forma que eu sinta. Mas, meu Deus, sério, por favor, me dê o ar da graça do seu comentário e, por favor, opine.